Saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade à nossa leitura de Terra Sonâmbula do Mia Couto. Mia Couto, autor africano, né? Moçambique, escreve em português, grande leitor de Guimarães Rosa, grande leitor de literatura brasileira, poesia brasileira. Sempre está no Brasil, não é isso? Mia Couto parece brasileiro. Inclusive esse livro cai em vestibulares do Brasil, né? Então nós começamos o capítulo 5, não é isso? Então resumindo o que a gente já falamos, nós temos então duas narrativas, uma narrativa em terceira pessoa, em que nós temos um menino e um velho andando pela estrada fugindo da guerra, né? Então nós temos o Tuari, que é o velho, e o Mundinga, que é o menino, e eles encontram então a mala com cadernos, ou seja, os diários, e temos a narração então em primeira pessoa do Kindzu. Kindzu vai contar a história dele também da guerra, só que um pouco antes, né? A guerra ali, a transição da guerra de independência para guerras civis, né? Então, Moçambique foi afligido, né? É um país africano que foi afligido por ciclos de guerras, né? Então tem uma guerra anti-imperial, anticolonial, de 65 a 75, e depois se seguiram uma série de guerras civis de 76 a 92, que é justamente a época desse livro, né? Esse livro aqui é a edição de 2007, mas a obra original lá em Moçambique é 1992. Muito bem, então o pano de fundo é essas questões de guerra civil, né? Mas a linguagem, por mais triste que seja o enredo, a linguagem é muito poética, né? Muito subjetiva, é uma linguagem que até beira o realismo mágico, né? Então a narração de fatos trágicos, fatos de guerra, né? Famílias destruídas pela guerra, mas a narrativa é poética, né? Ele tem toda a preocupação com a linguagem, já falamos disso, né? Então, o que acontece, gente, eles encontram, então, um autocarro, né, um ônibus incendiado, encontram esse material, e aí você tem duas narrativas em paralelo. Você tem a narrativa desse menino e esse velho fugindo da guerra, e você vai conhecendo a história do Kindzu, né? Então, o Kindzu, ele vai começar a contar a história da Farida, Farida chamada Filha do Céu, que ela vai ser encontrada num barco encalhado. Um barco foi encalhado e ficou abandonada no mar, né? E aí vai contar a história dessa Farida, que ela está procurando o filho. Interessante esse detalhe, ela está procurando o filho, né? Que sumiu durante a guerra, né? E aí ele vai investigar o que aconteceu com o filho da Farida. E ao mesmo tempo ele vai se apaixonar pela Farida, né? Então ela vai contar, a gente vai ter a história do Tuari e do Mundinga fugindo da guerra, né? E aí vai encontrar outros fugitivos, né? Vai encontrar o fazedor de rios. Lá no capítulo 5 vai ter o homem que fica cavando a terra, fazendo valetas, fazendo valas, porque ele acha que ele vai criar o rio, né? De fato acontece lá uma chuva torrencial, porque as chuvas acontecem, chove muito uma vez e para, né? Chuvas torrenciais, que um período curto de tempo vai chover muito e depois para, né? Parece que é o clima da África, né? Então vai acontecer esse fenômeno e o moço está lá cavando a terra e vai ser levado pela água, então ele foi levado pelo rio, né? Então tem umas imagens assim como é o fato de, ao longo da história, a sombra do Mundinga sumir, né? O menino fica sem sombras, né? Então, assim, é o realismo mágico dessa linguagem. Então, a paralelo, nós conhecemos então a história da Farida. A Farida é uma órfã, né? Ela perdeu o pai, perdeu a mãe e tal, e ela foi criada por uma família de portugueses, né? Só que aconteceu que ela não deu sorte também, porque, né, acontece certos abusos por parte do pai adotivo, então aí vai, né, a história continua triste, né? E ela sai de casa, né? Depois nós vamos conhecer essa mãe adotiva, porque o Kindzu vai continuar investigando, né, o que aconteceu com a Farida e a família dela, né? Uma criança lá, o Gaspar chama o filho dela que ela está procurando. Então ela anda lá pelo país procurando o Gaspar. E aí o Kindzu falou, vou te ajudar a encontrar o seu filho, né? Tá, o Gaspar vai ajudar o seu filho. E aí ele volta para a cidade onde ele estava, né? Onde ele tinha um amigo, né? Lá no início a gente fala os amigos que ele tinha. Inclusive ele tinha um amigo indiano, né? Um indiano que era o Surendra, era um comerciante indiano. E acontece que quando ele chega lá, você vê, então acontece que na Guerra Civil, os partidos mais à esquerda, os comunistas e tal, né? Começaram a nacionalizar os bens. E como o indiano não é exatamente um moçambicano, ele passa a perder esses bens, até que um dos empregados dele passam a assumir, né, esses bens para proteger o indiano, podemos dizer assim, né, porque os indianos passam a ser
não reconhecidos, né? Porque né, não são nacionais, né? Mas interessante que tem muito indiano lá, né? Inclusive o Kinzu tem amizade com um certo indiano, que é esse Surendra, e ele faz de tudo para ajudar, né? Esse indiano, e ele não tem esse racismo, essa questão de porque ele é indiano, né? Ele é amigo de todo mundo no caso. E aí ele descobre que na cidade de Mati, né, que é perto da praia, ele descobre que a Farida não é muito bem-vinda lá nessa região. E aí ele vai conhecer então, né, ele vai procurar um menininho lá, né, o menininho vai achar que é o irmão, né? Lembra do Junito? O Junito é esse irmão, né, o irmão perdido lá, que era criado no galinheiro, tal, as coisas assim, estranhíssimas da história, né? Então, e ao mesmo tempo, e aí o Tuaí estão lá, eles ficam andando ali em torno do ônibus, né? Mas assim, eles estão andando ou a estrada está andando, porque eles sempre estão voltando para o mesmo lugar, né? Então eles acabam voltando lá e eles ficam agora conversando. O motivo da conversa deles é justamente o livro, né? Eles passam agora, a narrativa do livro começa a entrar na vida deles. Eles ficam imaginando assim, quem serão essas pessoas? Será que isso é uma ficção, né? Então eles ficam interessados pela Farida também, né? Então, a partir do 6º, 7º capítulo, né, já estão dentro da narrativa. A narrativa que eles acharam nos cadernos estão preenchendo esses momentos de solidão, de abandono que eles têm, né? Então, e aí eles andam como sonâmbulos, né? E vários personagens andam como sonâmbulos, eles falam, por isso a terra sonâmbula, eles andam como sonâmbulos, né? Procurando ali algum sentido para aquela fuga, né? E aí, assim, vamos continuar então na história do Surendra, né? Que aí ele acontece assim, quando o Kinzu chegou na praia, ele encontrou uma mulher lá, tipo uma mulher sereia jogada na praia, e um pescador cobrando ingresso para eles verem a mulher e tal. E aí ele chega lá, onde está o indiano, né? Onde é o comércio dele lá, loja, e fala, olha, tem uma mulher na praia e tal. E aí a história do indiano sentia que ele chegou e botou a mulher num barco e a mulher voltar para a Índia, ó, pra você ver. Você no índio que está ali, né? A Índia está do outro lado. Aí ele colocou a mulher no. Claro que não ia dar certo, né? Então você vê umas coisas assim bizarras. E aí o indiano fica perturbado por isso, né? E aí ele vai falar para os amigos, olha, mas a mulher está lá na praia, né? Encontraram a mulher lá, o pescador resgatou o barco e tal. Então não é mulher sereia nenhuma, é a Asma. Asma é a mulher do Surendra, que é o indiano, que aí eles vão lá tentar resgatar a mulher, né? E eles buscam a mulher de volta, só que ele fica perturbado, porque ele está tão desnorteado que ele queria que a mulher voltasse para a pátria, né? Então ele acha que não dá certo, porque os indianos não estão sendo aceitos no Moçambique independente, né? Então dessa questão toda, e aí ele tenta inaugurar a loja, né? Com a ajuda dos moçambicanos, que são os amigos dele, só que não dá certo, né? Porque aí nós estamos em guerra civil, né? Em guerra civil. Então, grupos que não concordam que os estrangeiros tenham negócios em Moçambique atacam essa loja, incendiam, né? Então tem um grande incêndio, né? E aí vamos para o caderno 7, que aí vai falar a cena do bar, né? Que é tipo assim, um Kunzu, né? Ele está procurando, né, saber mais sobre a Farida e o filho, né? E aí ele vai num bar, encontra as pessoas, tenta saber onde é que mora a mãe, onde é que mora a mãe adotiva, né? A dona Virgínia, né? E aí ele vai pesquisar, né? E ao mesmo tempo tem as lembranças dele, né? Então são nativas em paralelo e sempre tem a figura da guerra, né? Ele vai encontrar vítimas da guerra, famílias que foram separadas pela guerra. E aí vai mostrando que as guerras que eram de independência foram se tornando guerras tribais, né? Disputas tribais. Então cada um tinha um motivo para entrar na guerra, né? E aí virar essa concha de retalhos de guerras que não acabavam. Porque sempre tinha uma guerra tribal para vingar outra guerra tribal, né? Então, ou seja, o país não conseguiu se unir, aliás, só se uniu para expulsar os portugueses, né? Mas não conseguiu se unir enquanto nação, né? Tinha um problema de não se unir enquanto nação. E aí eles continuam, aí o caderno 8, eles continuam andando no mesmo lugar, né? Mas aí eles falam assim, ó, não vamos ficar mais aqui no ônibus, vamos ver o mar, nós queremos ver o mar. E aí eles passam agora a querer sair. Ele pergunta, o Tuaí pergunta para o menino, você quer conhecer o mar? Por que você quer conhecer o mar? Então vamos lá. E aí eles seguem agora a caminhada rumo ao mar, né? Assim como o Kinzu também lá foi até a praia, né, de Mati para descobrir mais, né? E aí lá ele vai conhecer essa mãe adotiva, vai conversar com essa mãe, já está meio, né? Já está meio idosa, assim, não fala coisa com coisa, que é essa mãe, a portuguesa, né? Que é a mãe adotiva da
a Virgínia, a mãe adotiva da Farida. E aí ele vai querer saber mais informações de, por exemplo, quem que é esse menino, né? Quem que é o Gaspar, né? Quem que é esse menino que realmente existe esse menino? Ou a Farida estava assim, né? Imaginando coisas, né? E aí ele vai ter informação de ir a um campo de refugiados, né? Quem sabe o campo de refugiados, que é guerra, né? É um momento de guerra. E aí paralelamente, o Tuari e o velho Tuari e o Mundinga, eles estão atravessando um pântano, né? Estão rumo ao mar, eles saíram da estrada, né? Aí vão atravessando seguindo para o mar, atravessam um pântano, né? E aí o velho já está fraco, né? Fala, se eu morrer, você me enterra nesse pântano aqui, nesse lodo aqui, nessa lama, né? Então as duas narrativas, e aí assim, a narrativa do velho do menino vai ficando cada vez mais fraca, porque eles não têm mais nada, né? A não ser essa ideia de vamos ver o mar, vamos, né? E aí, enquanto a narrativa do King Tzu é que vai sendo a principal da história, porque agora começa a entrelaçar, né? Por exemplo, eles chegam na praia e encontram um barco chamado Taimu. Ora, barco Taimu é um detalhe da história do King Tzu, que é um barco com o nome do pai dele, né? Então, ele colocou um barco com o nome do pai dele, Taimu. E aí eles chegam na praia e tem lá um barco lá, só que não dá para levar o barco até o mar, tem que esperar a maré subir, né? Então eles ficam lá na beira do mar, olhando o mar e esperando a maré subir. E aí é o último caderno, eles vão ler o último caderno, né? E aí dá a impressão, assim, né? As histórias se entrelaçando, porque a história do King Tzu acaba exatamente quando ele vê o ônibus, né? Quando ele vê o ônibus, ele vê mesmo o ônibus que surge na primeira cena, né? Então ele fala, eu estou andando pela estrada, né? Ele tenta também sair, voltar para a aldeia, né? Porque ver se consegue transporte, né? Se as estradas são seguras para continuar transitando. E aí a última cena é antes ele morrer, ou seja, quando ele chega ele descreve que ele viu um ônibus. E aí é o ônibus que depois vai chegar, né? O menino e o velho lá para... Então, e aí dá a impressão, né? E aí na última visão que ele tem, né? Antes da morte, é que ele vê um menino carregando uns cadernos, que são os cadernos dele, e esse menino que é o Gaspar. Né? Então, será que o Mundzinga é o Gaspar? Né? Então fica os negócios. É uma narrativa circular, então, porque ele está, né, o King Tzu está procurando a Farida, o filho dela, né, saber onde é que vem essa família, e ao mesmo tempo pode ser que o menino seja, já que o menino não é o filho do velho, né, o velho, ele chama o velho de tio, né, mas não sou seu tio, né? Então, de repente, pode ser que o menino seja o filho da Farida, e eles ficaram o tempo todo ali, olha, Farida. O que podia dar a ideia também que o menino seja o Junito, né? Mas né, o Junito não é reencontrado, mas fica uma possibilidade de, nos sonhos, né, já que o sonho do King Tzu é de ver o menino depois do ônibus, né, com cadernos dele. São os cadernos do diário que nós temos. São 11 cadernos que foram lidos durante a narrativa, né, porque são narrativas encaixadas. Né? Então você sempre tem um paralelismo, você tem uma narrativa em terceira pessoa acompanhando o menino e o velho ao longo da estrada, no ônibus, atravessando o pântano, indo para o mar, e você tem ao mesmo tempo a narrativa do King Tzu contando a guerra um pouco anterior, né? A guerra ali, aquela guerra de transição entre independências e o começo das guerras civis, e aqui no final é o final das guerras civis, porque aí em 92, né, pelo menos na época que foi publicado o livro, já tinha acabado esse ciclo de guerras, e o país agora começava a se formar como nação. Né? Então basicamente isso um resumão, né? Porque tem muito detalhe, e o mais interessante da história, por mais triste que seja, trágica, né, é justamente a linguagem. Né? Você pode ver que tem muita leitura de Guimarães Rosa, Manuel de Barros, né? Uma linguagem que, se não fosse pela linguagem, seria impossível ler o livro todo. Né? Se fosse um realismo total, eu acho que eu não teria conseguido ler o livro todo, porque é muito triste, né? Questão de guerra civil e tal. Mas como a linguagem assim, é muito elaborada, muito poética, né? Ele não deixa as coisas totalmente... Né? A mostra, assim, apesar que tem cenas muito cruas, né? Tem cenas muito cruas, mas eu acho que o lirismo que ele emprega na narrativa é que ajuda a gente a ler, porque senão seria impossível, ok? Então fica a dica aí, Terra Sonâmbula, Minha Couto, 1992, e assim, a leitura densa, né? Uma linguagem densa, e é para conhecer mesmo, né, como é que é os outros mundos, né? A gente sair do nosso mundo e conhecer outros mundos, inclusive a África, que é um continente que nós conhecemos pouco, né? Então, muito obrigado pela atenção e não deixem de compartilhar.